Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma noite. É uma honra estar participando aqui, podendo participar dessa discussão, dessa troca de conhecimentos. Espero que todos estejam bem, com saúde, com paz de espírito. E hoje eu vou fazer o comentário do Livro dos Espíritos, mais especificamente a questão 30, que está dentro do capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. E ainda mais especificamente, ela está na parte segunda, que trata da matéria e do espírito, né? E a gente vem aqui nessa jornada, nessa sequência de questões, elucidando sobre o que é matéria, de certa maneira, o que é o espírito, qual é a diferença dos dois, da formação entre um e outro. E a nossa questão hoje vai tratar do que forma a matéria, né? Qual que é tratando desse elemento primitivo, conforme a gente vai estudando, né, e aprofundando, e vai cada vez estudando mais detalhadamente, né, estudando os átomos, moléculas, e a gente vai cada vez entendendo sobre partículas menores e menores. Hoje, então, na questão 30, o Kardec vai perguntar o seguinte: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então aqui a gente consegue tirar duas informações básicas, eu acho. Uma é que nosso conhecimento, reforçando ainda mais que o nosso conhecimento é extremamente limitado, né? A gente tem uma visão muito limitada. Conforme a gente vai crescendo, evoluindo, estudando e melhorando, né, essa questão da ciência, do estudo, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Antigamente, a gente não sabia muito pouco em questão dessas partículas elementares, né? Quando a gente vai indo para o micro da matéria. Hoje a gente tem um conhecimento bem maior do que antigamente, mas ainda bem aquém, né, do que deveria ser, muito ignorantes ainda em relação a isso. Então, aqui no século XIX, né, quando o Kardec estava redigindo o Livro dos Espíritos, a gente ainda nem tinha noção das certas partículas elementares como elétron, próton ou nêutron. E hoje a gente tem conhecimento de coisas ainda menores, mais minuciosas, né? E aqui ele fala que essa noção de que os elementos primitivos na época, as partículas elementares menores formadores da matéria, na verdade são compostos que a gente ainda consegue quebrar ainda mais, né? E que na verdade esses diversos elementos que a gente pensa antigamente, ainda hoje, né, os elementos químicos, o carbono, o ferro, o fósforo, né, diversos esses outros tipos de elementos, cada vez ainda, né, descobrindo mais. Hoje a gente tem noção que eles na verdade são só diferentes formas de organização dessas partículas elementares, né? A gente tem, de certa maneira bem básica, né, prótons, nêutrons e elétrons. E da maneira, quanto um pouquinho tem de cada um, da maneira que eles se organizam, nós temos elementos diferentes. Antigamente a gente nem tinha essa noção ainda dos elementos de átomos, só de moléculas, e era de que maneira esses átomos, né, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, da maneira que eles tivessem, eram moléculas diferentes, eram elementos diferentes, né? A gente tem, por exemplo, o H2O, que é a nossa água comum. Se você, na verdade, adicionasse mais um elemento de oxigênio, H2O2, nós temos um outro tipo de molécula, né? Ainda, de certa maneira, semelhante, mas outro tipo, que tem
a mesma base, né? E hoje a gente consegue aprofundar um pouco mais nisso, né? E saber então que todos esses elementos têm a mesma base, e dessa maneira que essa base é modificada, manipulada, temos certos elementos diferentes. E os espíritos mostram que, na verdade, a gente consegue ir mais a fundo, né? E conforme a gente for evoluindo a nossa ciência, a nossa questão de pesquisa e de estudo, nós vamos um dia, quem sabe, descobrir e entender melhor mais sobre isso. Hoje ainda a gente tem um pouco esse conhecimento limitado em relação a isso, mas a gente está aqui, né, para evoluir, para aprender. Mas então, dentro do espiritismo, esse elemento, né, primitivo, essa matéria, vamos dizer assim, elementar, de maneira bem básica, a gente dá o nome de fluido cósmico universal, que é basicamente a base de tudo. A base não só da matéria, mas também do espírito, e a base também da conexão da matéria com o espírito. E aqui no livro Gênesis, no capítulo 14, o Kardec também vai dar uma explicadinha um pouco melhor sobre esse fluido cósmico universal, que eu acho que é interessante, apesar de não estar no livro dos Espíritos, né, se está em outro livro, a Gênesis. É interessante, acho que a gente lê um trechinho aqui só para a gente ter um pouquinho mais, né, de base sobre isso. E aqui, então, no item 2 do capítulo 14, vai ser dito o seguinte: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. No capítulo 10 é dito: como um princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Porém, ainda aí não há transição brusca, visto que se podem considerar os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao segundo, pertencem os do mundo visível, nesse caso o da ponderabilidade, e ao primeiro, os do mundo invisível, nesse é o da imponderabilidade ou da eterização, esse primeiro. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dito. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham em contato incessante, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. E aqui, né, conforme a gente vai estudando, a gente realmente não tem como separar a matéria, o espírito, né? São duas partes de um só. Então a gente não temos esse encontro dos fenômenos materiais e os fenômenos, vamos dizer assim, espirituais, né? Esses fenômenos materiais cabem à ciência, os espirituais ao espiritismo. Mas conforme nós formos avançando, tanto na ciência como no espiritismo, nós vamos tendo cada vez mais esse encontro dos dois. Conforme a gente vai estudando, nós vamos, de certa maneira, adquirindo mais ponderabilidade. Dessa maneira nós conseguimos ter mais entendimento e contato com esses fenômenos espirituais de maneira mais, vamos dizer assim, de conhecimento e de realmente entendimento material, né, nosso. Continuando, no estado de encarnação,
O homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os que são de domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. E apesar de termos esse encaixe, de algum dos fenômenos materiais e espirituais, existem aqueles que são de domínio exclusivo da espiritualidade. Nós, nesse nosso estado de encarne, nós encarnados aqui, nós temos, vamos dizer assim, esse contato espiritual diminuído. Nossa presença aqui material diminui a nossa sensibilidade espiritual, de certa maneira. E essa diminuição faz com que nós não consigamos, faz com que nós tenhamos menor sensibilidade e menor contato com esses fenômenos espirituais. Mas cabe aqui o entendimento de que ambos vêm desse elemento primitivo que é o fluido cósmico universal. E conforme a gente for avançando nos nossos estudos, nós vamos aprendendo mais sobre isso. E aí, só para dar uma pequena continuidade aqui, a pergunta 33 do Livro dos Espíritos vai ser o seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Então, esse fluido cósmico universal é capaz de ser tudo, Essa base, ela é capaz de ser manipulada e alterada para que ela possa dar forma a tudo que existe? E a resposta é sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, isso acho que é o principal que nós temos que entender, de que tudo está em tudo. Nós todos viemos do mesmo lugar, todos vamos para o mesmo lugar, todos somos feitos do mesmo elemento. Não importa nada, simplesmente não há nada que possa alterar isso. Não importa qualquer situação, qualquer crença, qualquer coisa que seja, todos temos essa mesma base. Tudo, não só nós, mas tudo aquilo que interagimos, e tanto matéria quanto espírito, Todos nós viemos dessa matéria elementar, dessa matéria primitiva, o fluido cósmico universal, e nós estamos por virmos todos dessa mesma base. Nós temos essa capacidade de interação, mesmo limitada, com certos fenômenos espirituais que coincidem, com esses fenômenos materiais que nós estamos ligados. E temos que estar atentos a isso, a essas oportunidades, a essa nossa sensibilidade, exercer essa nossa habilidade, esse nosso dom, ter essa consciência de que todos somos iguais, tudo está em tudo, nós somos todos da mesma base, não existe nada melhor, pior do que outra coisa, Tudo, não importa o que, é igual. Apesar das diferenças, somos iguais, Somos irmãos, Que Deus e Jesus nos abençoe de sempre. Boa noite.